Prepara a caneta e papel porque hoje é dia de fazer contas. Terça-feira, dia do nosso quadro Contabilizando aqui no Tati Cidade. A gente continua falando sobre o E-Social com a contadora Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Boa noite, Maíra, como vai? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada. Vou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Maíra, a gente começou a falar semana passada sobre a questão do E-Social. Acho que a gente consegue explicar uma outra vertente agora do E-Social, né? O E-Social doméstico. O que é esse bicho-papão para muita gente? Não é um bicho-papão, Roberta. O E-Social doméstico, ele é voltado justamente, como o próprio nome diz, para o registro das empregadas domésticas da pessoa física, as domésticas que você tem em casa. E aí a gente está falando de empregada doméstica, faxineira, jardineiro. Isso, que tipo então, de profissões se enquadrariam? Babás, jardineiros, domésticas, faxineira não. A faxineira diarista, se ela exerce essa atividade laboral até 2 vezes na semana na tua residência, ela não precisa ser registrada, tá? Só de 3 vezes ou mais durante a semana. E aí, que tributos, então, que o empregador precisa pagar? Então, a partir do momento que você registra, é um funcionário normal, tá? A característica do doméstico é que ele não traz lucro para você, tá? Então, ele trabalha na sua residência e você não obtém lucro com a atividade dele. Só te deixa com sanidade mental, Exatamente, te deixa livre para você se preocupar com as suas outras coisas. Aí, quando você registra, você tem que recolher fundo de garantia, INSS. Na guia mensal, que se chama DAI, já está incluso também a multa dos 40%, caso você demita o funcionário, você vai pagando isso fracionado mês a mês. Ah, ok. Agora a gente sabe, Maíra, que tem muita empregada doméstica que não vai todo dia para a mesma casa, ou seja, não ficaria de segunda a sexta ou de segunda a sábado, às vezes tem segunda, quarta e sexta, né? Isso. E aí como é que fica essa questão dessas pessoas? Elas são registradas, elas têm o salário integral? Muita gente tem essa dúvida. Isso, então, aí são as diaristas, né? Elas não são domésticas, são diaristas. Se ela vai até 2 vezes na semana, ela não precisa ser registrada, não é registrada. Mas segunda, quarta e sexta? Aí já tem que ser registrada, ela já tem um vínculo empregatício com ela. E aí o salário fica, a gente está falando de um salário mínimo, né? Então, os estados que têm salário mínimo estadual, que não são todos, o salário mínimo tem que ser o estadual. Mesmo que ela vá só 3 vezes, ela ganha o equivalente a 5? Isso, exatamente. Não existe uma conta proporcional nesse caso para ser feita. Se você viesse 5 dias, você ganharia o salário mínimo integral. Se você só vem 3... Infelizmente não, ela tem que ganhar no mínimo o salário mínimo. E aí, então, como é que é feito esse cálculo de quanto custa uma empregada doméstica? Então, uma empregada doméstica, ela custa, em média, você pega o salário mensal, né? Ela tem direito a fazer a refeição, ela tem direito ao descanso, ela trabalha 8 horas por dia, tem direito a no mínimo 1 hora de descanso, aí ela faz essa refeição e esse valor da refeição não pode ser descontado dela, ela pode fazer a refeição na residência. E você calcula uma média de uns 20% a mais do que o salário, que é o que você vai gastar com os encargos. Fundo de garantia, o INSS, que é descontado dela, né? Mas você tem que fazer o pagamento. E a multa que você acaba pagando proporcional durante o mês. E aí, então, para a gente finalizar aqui, as pessoas que precisam regularizar essa situação das empregadas domésticas, que apesar da lei já ter sido feita há muito tempo, ainda tem muita gente que dá os seus comebacks, né? Ah, sim. Infelizmente, a gente tem ainda muitos trabalhadores, muitas empregadas domésticas que não têm seus direitos ali sendo exercidos, porque o brasileiro acaba dando um jeitinho. Mas os empregadores que querem regularizar essa situação, o que eles precisam ter de documentação em mãos e como fazer? Então, são os documentos básicos para registro, tá, Roberta? RG, CPF, comprovante de residência, o exame admissional. Tem gente que consegue fazer esse registro sozinho através do E-Social doméstico. Mas para quem não consegue, é interessante procurar um profissional contábil, que o profissional vai conseguir fazer todo esse trâmite do registro, cálculo de férias, 13º, vai te entregar tudo pronto, inclusive o holerite,
da doméstica todo mês, que ela assina, que ela recebeu aquele valor. Aí você fica tranquilo, porque senão você pode sofrer penalidades, né? Ok, então. Maíra, muito obrigada pelas suas informações. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Contabilizando. Oferecimento. Saíta. Mais que uma contabilidade. O Tati Cidade fica por aqui. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Fique agora com o Jornal da Band. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tati Cidade. Oferecimento. Lide. Quem é líder participa. E Impactacol. Otimize seus processos. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.